No primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores, o Grêmio cedeu o empate contra o Defensor lá em Montevidéu e a partida terminou em 1-1. Já o Cruzeiro começou com derrota para o Racing por 4-2 e hoje tem a estreia de mais 2 times brasileiros na competição. O Flamengo recebe o River Plate da Argentina no Engenhão. O jogo é às 15:10 da noite, mesmo horário de Milionários e Corinthians em Bogotá, na Colômbia. O médico da seleção brasileira foi até Paris para uma avaliação do quadro de Neymar, que sofreu uma lesão no pé direito. Uma reunião entre os médicos da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain vai definir se Neymar será submetido à cirurgia. Ele sofreu uma lesão no 5º metatarso do pé direito na última rodada do campeonato francês. Os exames preliminares revelaram uma fissura no dedo. Agora, o que se discute é o procedimento ideal para a recuperação mais rápida do atacante. Cirurgia, neste caso, para Neymar, significa ficar pelo menos 2 meses longe da bola. Em relação à participação dele na Copa, não haveria risco. O problema é que o Paris Saint-Germain está disputando a Champions League, o campeonato europeu de clubes, e a presença de Neymar na equipe é fundamental. O médico ortopedista Thiago Lazzaretti explica como é feita a cirurgia, que prevê a colocação de um pino no local da fissura. A fratura do 5º metatarso normalmente acontece nesta região, em que existe uma inserção de um tendão e quando o pé torce, quando o pé vira, normalmente existe uma avulsão desta região do osso, ou uma trinca, por exemplo. Normalmente o tratamento para esses atletas costuma ser cirúrgico, com uma fixação com um parafuso, por exemplo, dentro desse osso. O tempo previsto depois do tratamento cirúrgico é em torno de 2 meses de recuperação para consolidar a fratura. Na tarde de hoje, o PSG confirmou que o atacante Neymar vai mesmo passar por cirurgia. O procedimento já deve ser realizado nesse fim de semana e vai ser conduzido pelo médico da seleção brasileira. A Chapecoense conquistou um dos prêmios mais importantes do esporte mundial, o Prêmio Laureus. A indicação foi por voto popular. A Chapecoense foi a vencedora do melhor momento esportivo de 2017. Um reconhecimento de como o clube se reergueu depois do acidente de avião na Colômbia que matou 71 pessoas. O embaixador do clube e um dos 6 sobreviventes, Jackson Follman, recebeu o troféu. Esse prêmio é para aqueles irmãos que estão lá em cima. Então a saudade ela é muito grande, a saudade ela é eterna. E a gente fica muito emocionado em receber esse prêmio. Começa hoje a terceira fase da Copa do Brasil e os times paulistas entram em campo daqui a pouco, às 7:30 da noite. O repórter Heitor Fredo já está no estádio Moisés Lucarelli, onde a Ponte Preta recebe o Sampaio Corrêa do Maranhão. Bom, dessa vez a vaga vai ser definida em 2 partidas. É isso mesmo, Heitor Fredo? Boa noite. É isso mesmo, Carolina. Boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o SP Record. A partir dessa terceira fase, a Copa do Brasil muda. Os jogos são ida e volta. Primeiro confronto hoje entre Ponte Preta e Sampaio Corrêa. Jogo de volta no dia 15 de março em São Luís do Maranhão. E a partir de agora é esse mata-mata com 2 partidas. Só que a Copa do Brasil esse ano ela muda o regulamento dos anos anteriores. Não tem mais o gol qualificado fora de casa. Ou seja, se a Ponte vencer hoje por 2-1 e perder no Maranhão por 1-0, o jogo vai para os pênaltis. No regulamento anterior, a Ponte seria eliminada por esse gol sofrido em casa. Hoje o técnico Eduardo Batista tem um desfalque importante, que é o atacante Felipe Cardoso, está no departamento médico, mas tem 2 retornos que também são importantes e serão titulares. O meio-campista, o Thiago Real, e também o Felipe Saraiva, que vai ocupar a vaga do Felipe Cardoso. Além desse jogo, às 7:30 da noite, o Bragantino, no estádio Nabi Abichedi, vai receber a equipe do Vitória, confronto contra um time da Série A do Campeonato Brasileiro. E no Morumbi, no mesmo horário, o pressionado São Paulo vai enfrentar o CRB. Tem muita gente que diz que se o São Paulo não vencer esse jogo, o técnico Dorival Júnior pode cair, viu, Carolina? Ok, Heitor, obrigada pelas informações. Boa noite para você. Vamos falar agora da Série A3 do Paulistão. O Mojimirim empatou em 2-2 com o Matonense e continua sem vencer no campeonato. Já o Atibaia empatou com o Grêmio Osasco em casa e pode perder a liderança do Paulistão. Os visitantes saíram na frente depois que Darley foi derrubado na área e o juiz marcou o pênalti. Elton foi para a cobrança. Goleiro de um lado, bola para o outro. 1-0 Grêmio Osasco. Mas a resposta do Atibaia não demorou muito. Apenas 15 minutos depois, Mascote ficou com o rebote e mandou para o gol de cabeça.
Fim de jogo em Indaiatuba. O Atibaia soma 27 pontos e pode cair para a segunda colocação caso a Portuguesa Santista vença o Noroeste logo mais às 8 da noite. Bom, e tem mais time da região em campo pela 3. Rio Branco de Americana e Monte Azul se enfrentam no Décio Vita e União Barbarense está recebendo o Barretos na Toca do Leão. As partidas começaram às 7 horas da noite e ainda estão empatadas e sem gols. E tem mais jogo daqui a pouco, confira. Às 8 da noite, o Capivariano recebe o Marília na Arena Capivari e tem Velo Clube e Mantiqueira no Benitão. Capivariano e Velo Clube brigam na parte de cima da tabela. Eu trago agora uma história que, além de esporte, fala de superação. Mesmo depois de sofrer um acidente de esqui e ficar tetraplégica, Laís Souza nunca pensou em desistir. Pelo contrário, a atleta teve forças para dar um novo rumo na vida e agora estuda psicologia e dá palestras. 27 de janeiro de 2014. E era muito rápido, tipo 70 por hora. Devo ter perdido o controle e, sei lá, batido em alguma árvore. Ela lembra de cada detalhe, do impacto até os dias no hospital. Parecia que eu fazia uma força de mover um carro e não conseguia mexer, sabe? Aí foi quando começou a cair minha ficha, comecei a entender mais ou menos como ia ser dali pra frente. Aí sim, eu acho que foi quando nasceu uma nova Laís. 4 anos já se passaram desde o acidente e eu, particularmente, nunca vi a Laís demonstrar fraqueza, tristeza. Pelo contrário, ela tá sempre assim, ó, com esse sorriso aí, moleca no rosto. É que você não passou um mês. E por causa disso, hoje ela se tornou uma espécie de exemplo. O Rafael, depois que sofreu um acidente de moto, luta para recuperar o movimento das pernas e tem na Laís uma inspiração. Minha cunhada me acompanhava e eu procurava muita reportagem, contava da Laís, vídeos, fotos, ela comentava comigo. Então acho que foi uma motivação para mim desde lá, entendeu? Nas redes sociais, as mensagens dela são sempre positivas e essa capacidade de motivar os outros se transformou em trabalho. E hoje, a Laís é palestrante. Pra gente é uma injeção de ânimo para a vida. Com a disciplina de uma atleta e o apoio da família e dos cuidadores, a Laís faz faculdade de psicologia e concilia as palestras com o tratamento. A gente tem a opção de levar a nossa vida para onde a gente quiser. E por incrível que pareça, tem um lugar que a Laís gostaria de ir. Ou melhor, voltar. Deer Valley. Eu ainda quero voltar lá, porque disseram que tem como esquiar num trenozinho que é adaptado. Vai que tem um portal lá para voltar. Tipo história de filme, né?